Velejar não é algo tão difícil e praticamente qualquer pessoa pode aprender a pilotar um veleiro. Existe algum tempo de aprendizado necessário, óbvio, mas em poucas semanas você já consegue fazer um cruzeiro bem pequeno, bem próximo, com os devidos cuidados. Mas atravessar um oceano como o Atlântico é bem mais complicado. Mas a real é que uma pequena minoria acaba fazendo isso, em grande parte porque exige muito tempo de dedicação, e outra porque quase ninguém diria, mesmo os que gostam, de que é confortável. São muitas semanas balançando, sem assistência, sem paradas, com água, energia e comida limitada, até chegar ao primeiro porto em outro continente. E se uma pouca minoria dos velejadores faz isso sozinho é a minoria da minoria. Mas há quem goste muito disso, mesmo. Daquele gostar enraizado na alma que é quase como se alguém cortasse um pedaço de você se por algum motivo você precisasse deixar de fazer. Ou no mínimo uma experiência que marca profundamente o resto da sua vida. Há nesse momento 90 barcos com apenas uma pessoa a bordo fazendo isso. Eles terminaram há pouco a primeira perna, de Les Sables-d'Olonne, na França, até Santa Cruz de Las Palmas, nas Ilhas Canárias, o que dá umas 1.350 milhas náuticas. Eles vão esperar até o final de outubro, quando a temporada de furacões no Caribe acabar, para fazer a grande perna, que é de 2.700 milhas náuticas, até a ilha de Guadalupe, no Caribe. E tem um brasileiro fazendo isso, o Jonas, e eu tive a sorte de conversar com ele alguns dias antes dele sair. Isso daí, se for falar só da regata, dá pra ficar o dia inteiro. É uma regata com uma história absurda. Basicamente, é uma regata de veleiros de 21 pés, 6,50 m, a classe mini 6,50, que é uma regata transatlântica em solitário, sem assistência e sem comunicação. E essa regata é muito legal porque é uma regata que é, digamos assim, acessível para o mundo de vela offshore de regata, né? É uma regata que, com bom planejamento, uma pessoa normal consegue financiar. O meu projeto é autofinanciado, eu estou trabalhando para isso, né? E é uma regata que, por isso, acaba sendo muito acessível, com muito barco. São 90 barcos esse ano, 17 países, inclusive Argentina, Venezuela, Uruguai, tem uns vizinhos aí. E é uma regata super legal também por conta de ser meio um celeirinho das grandes classes offshore, da classe 40, dos Figaro, dos Imoca 60. Então, o pessoal que está hoje correndo Vendée Globe, a volta ao mundo em solitário sem parada, a absurda maioria deles é minista, é gente que veio da Mini Transat e tem lá o adesivinho Born in Mini no barco dele, no Imoca 60 de última geração voador. Então é muito legal, é um grupo que é muito heterogêneo, que recebe super bem e que no final é uma regata que é para uma aventura, para você chegar no final e ter feito algo desafiador e diferente. Assim, uma das coisas que eu achei interessantes dessa regata porque não é só correr mais, né? Assim, como qualquer regata, a tática, a estratégia, né? Acima de tudo, assim, é importante de meteorologia e tal, né? Mas essa aí tem uma questão muito séria, me parece, assim, de, primeiro, administrar o sono, né, cara? Porque velejar sozinho, se você não dormir 2 dias, você já tá numa capacidade mental meio, né, que você pode fazer bobagem, assim. E outra coisa que eu vi, por exemplo, de eletricidade, né, cara? Por exemplo, você tem lá o hidrogerador, às vezes você assume andar menos para conseguir ter energia para... Então, cara, me parece assim que tem muita coisa, né? E eu não tô falando de água, comida, me conta o quão complexo, né, esses pesos e contrapesos que você tem que lidar nessa regata. Cara, isso é muito legal da Transat e da vela solitária em geral, mas em regata você ainda tem um peso a mais de estar tentando fazer o barco andar rápido, né? E o fato de você ter que meio ser tudo a bordo. Você tem que ser o timoneiro, o trimmer, o navegador, o cozinheiro, tem que ficar de olho na bateria, tem que fazer qualquer reparo. Então é complexo pra caramba. O ponto do sono é o que pega mais, pelo menos pra mim, é o que mais pegou. Eu lembro a minha segunda regata na classe, eu não completei e foi por causa do sono. O barco tava ok, tava beleza. Era uma regata de 500 milhas. Eu fiz 3 dias que eu dormi 2 horas nesses 3 dias. E aí eu cheguei num ponto que eu estava fazendo exatamente o que você falou. Eu estava fazendo besteira por causa da exaustão. Eu estava num ponto que eu estava fazendo coisas que eu não faria normalmente. Eu gerenciar isso com fazer todo o resto da navegação e estratégia, meteorologia, é super complexo. E é justamente onde eu acho que a vela solitária entra como uma super escola de formação de navegador. A curva de aprendizado navegando em solitário, ainda mais num grupo em regata em que todo mundo se ajuda, dá dica, não sei o que,
é insana. Eu cheguei aqui achando que eu era um bom velejador, que eu já tinha atravessado o Atlântico 2 vezes a vela, mais 4 vezes de navio, e subido costa, descido costa, feito refém, blá blá blá. O que eu aprendi em 3 meses na classe mini não tem comparação. Nunca ia aprender isso em nenhum outro. É muito intenso e é muito legal. Quantos dias é esperado que dure a prova? Né? Você sai dia 24 de setembro. Né? A primeira etapa vai ser por volta de uns 10 dias de navegação até as Ilhas Canárias. Normalmente um pouco menos que isso, mas varia muito da previsão. E depois das Canárias para Guadalupe, que parte no dia 28 de outubro, se não me engano. Vão ser coisa de 15 a 20 dias, algo por aí, variando de previsão. Cara, e eu fico pensando, né, cara, eu entrevistei aqui o Barro Solan, que velejava de modo 70, né, assim. E aí eu fico pensando, pô, sozinho velejando, eu fico na minha realidade de cruzeiro aqui, andando a 5 nós, né. Só que vocês não andam a 5 nós, né, só se tem quase nada de vento, vocês andam muito rápido, né, cara. Não sei, eu já li que é capaz de passar de 20 nós um barco desses, né, e que a média é acima de 10, né. Nas condições certas. É um barquinho que é muito específico para condições de transat. Então, num contravento, uma orcinha folgada, com vento médio, não vai passar muito 6 nós, 6 e pouquinho, porque é linha d'água, né, um 21 pés ainda. Agora, pegou um vento forte, opa, você consegue botar um balão, ou mesmo um través que você coloca o código 0, o barco é um foguete. É que ele plana fácil, né? Exato, é um barco planador, muito largo, é um barco de 21 pés, 6,50 m por 3 de largura. Fundo chato, né? É basicamente um windsurf gigante. Cara, contra o vento, ele deve bater pra caramba, né, cara? Varia do barco. O meu barco é um barco mais antigo, a gente chama de pontu, né? O barco pontudo, né? O pro convencional que a gente tem. Mas recentemente tem sido desenvolvido uns barcos chamados Skoll, com a proa redonda. Parece uma saboneteira, eu chamo ele de saboneteira atômica. Ele é um barco bastante esquisito quando você olha a primeira vez, mas é insana a estabilidade e potência que esse barco tem com vento folgado. Eu já corri regata com barcos desses que não importa o que eu fizesse, o cara tava dando um nó e meio a mais que eu, e é um barco do meu tamanho. Então é difícil nessa condição. Em compensação do contravento que você falou, esses barcos batem uma loucura nas ondas. Diz que eu nunca velejei no Skoll, mas meus amigos que têm, diz que parece que o barco vai desmontar cada onda. Em compensação, pontudinho lá, vai bem. Eu tenho a impressão que vocês devem pegar mais contravento se pegar, né? Mais nessa primeira parte, né? Porque tem mais... é mais instável. Depois que pega os alísios lá embaixo, na segunda parte, deve ser mais a favor do vento boa parte do tempo, não? Exatamente. É por isso que esses barcos vieram com essa proa redonda, na verdade. Eles são muito especializados para a condição de travessia de Atlântico. Inclusive a condição que a gente cruzeirista adora pegar também, né? Vento favorável, espera a previsão boa e vai. Eu raramente pego... Assim, eu raramente saio contra o vento. Acontece às vezes, dependendo da janela, às vezes um pouquinho, mas... Né, a gente também, cruzeirista, né, tipo, ainda mais morando a bordo, né, a gente evita ao máximo. Sei bem. Agora a gente é capaz de pegar um pouquinho de contravento sim agora na primeira etapa de Biscaia, né? Do meio da costa de Portugal para baixo é raríssimo pegar contravento, é través para aleta, popa às vezes e vai embora. Então é aí que esses barcos levam uma vantagem razoável. Pô, então de repente no início da regata é uma hora que você pode fazer diferença por estar com o barco no modelo mais antigo ou o outro anda bem também contra o vento, só bate mais? Eles não andam tão mal assim se o vento estiver forte o suficiente para eles. Se tiver coisa de 15 nós para cima, eles conseguem andar junto com os pontudinhos. A diferença é que eles andam mais arribados e mais rápido. E a gente anda mais apontado no vento, um pouquinho mais devagar. Então eles conseguem, com vento forte o suficiente, eles conseguem manter até. Mas eu estou torcendo muito para uma situação de ou VMG de popa com vento mais fraco, ou um contravento com vento mais fraco também, que aí é que o meu barco consegue desenvolver mais que os outros, e para essa primeira parte. E aí é tentar ganhar o máximo em cima do resto do pessoal para ver se consegue compensar o atropelo que vai ser depois. Cara, e como é a solidão, né, tipo, ou solitude, né? Às vezes, tipo, pode ser tem um aspecto negativo, né, de ficar sozinho, né, que é solidão, mas também às vezes é muito legal. Eu gosto de vez em quando de pegar, não uma travessia tão longa, mas assim, sabe, de fazer. Você parece que começa a olhar a tua vida um pouco mais afastado, assim, né, especialmente no mar, que você tá meio longe das coisas urgentes, às vezes nem tão importantes da vida, né, pagar uma conta, não sei o que lá, né, tipo, tem que fazer naquela hora, mas não é uma coisa importante no grande esquema das coisas. E não sei, como você
pra você é mais complicado estar sozinho ou você também enxerga coisas boas, gosta disso? Cara, o estar sozinho pra mim foi o mais diferente da campanha toda, né? Tá em alto mar é um negócio que eu já estava acostumado, agora tá sozinho em alto mar realmente muda muito. E eu já tinha feito navegação solitária curta de Day Sailing aí no Brasil, eu adorava, tal, lindo, maravilhoso. Agora, realmente, quando começa a ficar mais longo, você tem algumas sensações um pouco conflitantes. Eu percebi que toda ação de navegação solitária mais longa que eu faço, eu tenho um dia que eu tô assim, na bad, falo, putz, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não tô tomando cerveja com os amigos em Angra? E em seguida isso passa. Uma vez que passa, você acostumou com a pegada da navegação, com o ritmo do barco, o teu ritmo, e falou, ok, realmente tem que chegar até o final. Aí começa a aproveitar de um jeito diferente. Você começa a ter aquela sensação de controle em cima do barco e de, putz, sou eu que estou fazendo tudo aqui, e que fica muito legal. E principalmente o que me vem de positivo do solitário é o pós, quando você chega da travessia. Então, durante o processo de qualificação da Mini Transat, eu fiz uma travessia específica que eu senti muito isso, embora todas fossem um pouco. Foi a Qualif, é um percurso de 1.000 milhas fora de regata, é um cruzeiro de 1.000 milhas sem parada, que a gente tem que fazer, num loop pré-estabelecido pela classe. E, cara, chegar disso foi de autoconfiança renovada, né? De falar, ok, realmente consigo fazer isso, posso pegar um barco e ir onde eu quiser agora, né? Mas eu acho, né, cara, que tem, assim... nem tudo é conforto e prazer na vida, né, cara? Tem coisas que são experiências que são desconfortáveis na hora, mas que depois elas são muito importantes. Eu, quando terminei a minha primeira regata, que foi complicada também, a primeira eu tive um problema de piloto automático logo na largada, eu não consegui resolver o problema do piloto, então eu fui na mão de Barcelona até Maiorca, que são 120 milhas, foi 24 horas de moniada sem parar. E quando eu cheguei e me perguntaram como é que foi a regata, os concorrentes, amigos, né? Eu fiz aquela cara, aí um já virou e falou, ô Jonas, quantas vezes você vendeu o barco durante a regata? Eu não entendi direito a pergunta e falou, não, eu na minha primeira regata vendi o barco, foi umas 5 vezes. Cara, e o quão diferente é o Mini Transat de um veleiro de cruzeiro normal? Por exemplo, tem quilha basculante, lastro d'água, mas me conta essas diferenças entre um barco de cruzeiro normal e o veleiro que você usa. O Mini é um barco muito interessante, a ideia da classe toda é como uma classe de desenvolvimento. Então você tem barcos muito diferentes uns dos outros. Basicamente você pode dividir o Mini em dois grupos, série e protótipo. Série é a categoria que tem várias restrições, então, por exemplo, a gente não pode ter quilha basculante, não pode ter foil, o casco tem que ser fibra de vidro, o mastro tem que ser alumínio, as velas tem que ser Dacron, um negócio mais para reduzir custos e deixar os barcos um pouco mais similares, apesar de ter diferença de casco também entre um e outro. Esses daí, que é o tipo do meu barco, eles não são tão diferentes assim no barco de cruzeiro normal. Mas fora dos barcos série, tem todo tipo de maluquice nos outros barcos, né? Tipo, cita algumas, assim. Os protótipos são esses que são realmente muito mais complicados de manobra, o bordo deles demora para cacilda, ou Jaime nem se fala. E aí os caras têm tudo que dá para imaginar de auxílio para o barco andar mais rápido. Vou dar um exemplo do mais moderno da classe, que é o Nicomatic, o 1067 da Caroline Bull. Esse barco ele tem quilha basculante, não tenho certeza se tem lastro d'água ou não, mas ele pode ter lastro d'água, e tem hidrofólio. O barco é um full foiler que fica completamente fora d'água. A velocidade top desse barco, Adriano, é um barco de 21 pés de oceano, que faz um top de velocidade de 25,3 nós. Assim, deixar um veículo andando sozinho enquanto você dorme já é uma coisa estranha. E assim, cara, quem veleja sozinho faz isso, é obrigado a fazer e faz. Funciona bem alguns minutos, né? Agora, um barco com foil, cara, eu nunca velejei com foil também, posso ser meio... Mas a impressão que me dá, né, a impressão que a chance de dar problema aumenta muito com foil, assim, porque o equilíbrio do barco parece, né, muito sensível, assim, não sei se é essa a impressão mesmo, se você tem essa experiência. É exatamente isso, Adriano. Tanto que esse barco da Carol, o conceito dele não é largar o barco andando sozinho com foil. O conceito é que ele tem velocidades tão grandes que se ela ficar tipo 4, 5 horas no foil por dia e depois o resto ela recolher o foil e andar com um Mini normal, sem foil, ela tem uma vantagem tão grande que ela consegue ganhar a Transat independente do que
o que os oponentes fazem, exceto que ela faça uma cagada meteorológica muito grande. Aí, então tem esse barco, tem um outro similar, que é o Chucla, do Carlos Maneira, que é um barco com foil também, full foiler, só que o foil dele é um pouco diferente, e ele fica só um pouquinho acima da água, ele não sobe demais e não completamente escola o casco. É um foil feito para ser mais estável e um pouco mais lento. Então ele não vai fazer 25 nós, ele vai estar na areia 16, 18, mas constante. Ele não vai, ele pode deixar o piloto automático lá e dormir com o foil. E o barco estava suficiente para isso. Muitas coisas do cruzeiro, obviamente, começaram em regata, né? Pra começar, até os iates particulares, assim, né? Tipo... E aí eu fico observando que coisas hoje, dessas maluquices aí, que daqui a 30, 40 anos, né? Não sei, vão vir pro cruzeiro, né? O foil, por exemplo, parece distante, mas eu não sei. De repente um foil, por exemplo, desses que não é tão extremo, né, cara? Uma hora você vai ver tipo um Beneteau da vida com foil daqui a... Eu não acho que seja tão longe assim. Esse tipo de foil em C, pelo que o Carlos me conta, vamos ver agora na Transat, parece que é estável o suficiente para ter uma aplicação de cruzeiro mais para frente. Não sei quanto tempo vai demorar para desenvolver isso. O que eu vejo talvez um pouco mais próximo seja a tal da proa redonda. Espaço interno, a secura do cockpit, e vai pouquíssima água para cima do barco, e a estabilidade do barco em vento folgado, que é tudo que o cruzeirista quer, né? E performance ainda por cima, né, para completar. A quilha basculante foi inventada para o Mini, e vai por aí afora. Então o Mini é um grande laboratório da vela offshore, e essas coisas que saem do Mini e vão para outras classes de regata depois, acabam indo pingar no cruzeiro mesmo. Carros, né, cara? Nos carros acontece isso pra caramba, né, cara? Tipo, freio ABS, não sei o que lá, tudo veio da Fórmula 1, alguma coisa assim, né? E é um caminho meio normal, assim. O legal da classe Mini é que, ao mesmo tempo que é esse laboratório, tem essas coisas extremas pra caramba e tal, eles ainda mantêm o espírito de aventura das regatas originais, né? Tem a categoria série que mantém a possibilidade de alguém que quer fazer pela aventura ir lá e fazer pela aventura, não é só pro multimilionário como patrocinador gigante. Cara, já que você tocou na cozinha, né, cara, como é que é a comida? Como é que você se vira? Pra regata, o fogareiro de camping normal não funciona, eu preciso pegar um jet boil, que é também um fogareiro de camping, mas é um fogareiro que já é uma chaleirinha mais ou menos desse tamanho, presa diretamente no fogo, ali na boca de fogo. Então não tem risco de você, por exemplo, virar o fogareiro e tocar fogo em alguma coisa, ele tá sempre com a chaleira protegendo. Mas é um fogareiro de camping manual de qualquer jeito, então ferver água naquilo dali, jogar dentro de um saquinho de comida liofilizada, comida seca, né? Deixar uns minutos ali fechado aquilo e depois come. É tipo um miojo chique para expedições, vários tipos diferentes. Cara, o que você pode ter de equipamento e não pode? Na classe Mini em geral, os eletrônicos são muito regulados. O que é permitido mais de eletrônica é o piloto automático, né? É essencial, né, cara? Cara, ficar sem piloto no Mini, experiência própria é muito ruim, ainda mais porque numa situação de regata. Porque aí você ainda tá naquela crise de, putz, se eu largar o leme, o pessoal vai me largar aqui atrás, vem embora e lascou. Então, cara, é complicado. Tanto que uma das coisas que a gente tem reserva no barco é piloto automático. A gente tem 2. Acho que quase ninguém vai pra Transat com um piloto automático só. É um piloto chamado NKE. Existem uns pilotos equivalentes da BG também, meio top de linha, que é um piloto para barcos de regata offshore. É um piloto bem caro. Esse que é o fogo, né? Já são caros por natureza, né? Esse aí deve ser um absurdo. A gente tem GPS, mas é GPS sem cartografia. A gente não pode usar carta eletrônica, só carta de papel. Late long, carta de papel e manda bala. Leva assistente a bordo também, por causa de falha de GPS, mas não é obrigatório de usar. Realmente é só para manter a tradição e o costume, ensinar mesmo como funciona a pilotagem em papel, porque é uma classe meio escola também para o pessoal das outras classes, de Fígaro, de Moca e tal. E sempre, no final de contas, a carta em papel é o nossa segurança final, né? Quando todos os eletrônicos vão para o brejo, você ainda tem a carta de papel. Viver no mar não é só, tipo, às vezes o pessoal pensa, quando me aposentar, vou morar num veleiro, e aí, tipo, parece ser assim, o fim, né, tipo, o enterro da vida profissional também. Pode ser, né, que a pessoa vai se aposentar, mas você é o cara que nasceu, entre aspas, assim, já na volta dos barcos, né, desde criança, tá envolvido com veleiro e tal, e a tua vida segue, né, profissionalmente, inclusive, e tudo no mar, né, como é que você enxerga isso? Pra mim foi um negócio que desde pequeno eu comecei na área da vela, né, eu viajando de cruzeiro com meu pai, a gente fez a Costa do Brasil e depois a volta ao Atlântico, com o Fandango e depois a Travessura, e
E aí depois, bom, aí que criou-se aquele amor pelo mar, aquele negócio, ok, achei que eu quero fazer da vida, então como é que eu vou fazer isso? Nessas viagens eu fui descobrindo modos de trabalhar com o mar, que eu podia me manter neles. Um deles foi marinha mercante. Foi uma sugestão de um amigo meu que era skipper, que a gente conheceu lá no Caribe, e eu fiquei louco pela ideia de trabalhar como skipper de veleiro. Ele me falou, ao invés disso, então você ir para marinha mercante, porque depois você pode trabalhar com veleiro também, ou pode trabalhar com navio, que tem uma série de outras vantagens, né? Trabalho por escala e vai por aí afora. Achei legal, nunca tinha escutado falar, fui pesquisar, achei e pimba. Então, voltando da segunda viagem, foi o meu tempinho de espera, né? De parar, estudar mais um pouquinho, tentar passar uma vez, duas, na terceira foi. E aí, fazer o curso de marinha mercante todo lá no Rio, saí formado, e aí eu já tinha armado a minha estrutura com um trabalho que eu estava no mar e que me permitia, no tempo de folga, que é bastante grande da marinha mercante, fazer projetos como esse, regatas ou cruzeiros, o que fosse. Combinação de muita sorte de achar o que eu queria fazer na vida cedo, graças à minha família, muito, e achar meios de fazer isso também graças às viagens e ao pessoal que eu conheci nas viagens, os amigos. Cara, como é ter essa experiência na vela e tão intensa com a sua, que também vai até a infância, né, adolescência e tal, e trabalhar na marinha mercante? O que você acha que muda tendo essa experiência? Cara, é muito bom. É muito bom. Te falar que a maioria dos meus colegas de marinha mercante não vieram de um background náutico, né? Alguns têm família de marinha mercante, um ou outro veleja, difícil achar um que veleja, mas a maioria aprendeu como navegar na escola de marinha mercante e depois foi pegar a prática nos navios. E aí pega a prática super rápido porque navega muito. Agora, vir com a noção de vela é muito legal para você estar mais à vontade no começo da carreira. Muita gente desiste logo depois da escola quando começa a parte prática porque vê que não é para eles. Quem vem do mar já está acostumado e não tem nenhum baque, nenhuma surpresa muito forte. E também dá uma noção muito boa de como lidar com os elementos. A gente no veleiro está muito mais exposto a vento, a corrente, a onda, do que um navio em condições normais. Então, a princípio, pode parecer alguma coisa que não vai te ajudar muito, mas quando o negócio fica extremo, que até o navio está sentindo, você, o velejador, já sabe como lidar com essas coisas. O cara que só andou no navio em situação muito fácil, às vezes não. Então, é muito legal nessa parte. É muito legal na parte de saber como lidar com o tráfego de barco pequeno também. Cruzei com muito veleiro, muito barco de pesca, jangada, etc e tal, subindo e descendo Costa do Brasil no navio mercante, e sempre dá uma tranquilidade de saber o que os caras estão fazendo, saber que ele está indo no contravento aqui, ele está fazendo um zigue-zague ali, tá bordejando, então dá para meio prever onde que o cara vai bordejar. Essa era uma pergunta que eu tinha, se uma grande quantidade de pessoas, se na média, assim, quem está num barco da marinha mercante tem muita noção do que está acontecendo num veleiro. Pior que na maioria não. Na maioria eles não têm noção do que está acontecendo e por isso acaba ficando meio confuso. Eu escutei muita história quando eu estava ainda velejando de cruzeiro, o navio mercante me perseguindo e tal. E quando eu fui para a área, eu me liguei que, cara, a maioria dessas daí é muito provavelmente porque o navio não te viu, você começa a desviar dele. Aí ele te viu, aí ele começa a desviar para um lado, aí o veleiro camba, aí o cara não sabe para onde ir, ele fica confuso do que fazer. Hoje eu fico muito mais tranquilo com o navio do que eu era quando estava cruzeirando por aí, porque eu sei o que está acontecendo lá dentro, e eu sei que, cara, eu vi um navio, eu posso tranquilamente chamar eles no VHF e falar, navio na posição tal, aqui é fulano, tô no veleiro na posição tal, você tá me vendo? Ah, não tô. Ah, então eu tô aqui. Sim, tô te vendo. Ah, legal, tô indo no rumo tal, minha manobra vai ser essa. E o cara do navio não tem problema nenhum com receber informação no meio do turno. Muitas vezes ele tá lá tranquilo, navegando e só esperando alguma coisa dessa, né? Então, sugestão para cruzeirista: você viu um navio, tá com qualquer dúvida se vai passar bem safo dele ou não, cara, chama o navio. Muitas vezes, às vezes é bom falar inglês nessas horas. Se o navio for estrangeiro, se não souber falar inglês, aí pode atrapalhar um pouco. Mas, no geral, no Brasil, chamar em português funciona. E se você só conversar com o cara e explicar o que você está fazendo e ver o que ele vai fazer, pronto, acabou o problema. Dentro daquele trambolho enorme ali, cheio de petróleo, ou não sei o que, tem um carinha no passadiço, meio olhando a navegação ali e só olhando o instrumento e tentando ver se tem algum barco. Então, se dando essa informação para ele via rádio, cara, o cara ficava mais tranquilo ainda. Chegar, né, cara? Chegar de uma travessia ou coisa assim, tipo...
é sempre um negócio legal, assim, e emocionante, né, cara? E eu te pergunto, né, chegar no final da Mini Transat, cara, depois de passar por tudo isso e tal, o que você espera que vai passar na tua cabeça, cara? Eu, honestamente, olha, difícil imaginar. Eu acho que imagino alguma coisa como que passou com a Aqualif, girar pra trás e falar, cacete, eu fiz isso mesmo. E no final, só que multiplicado por 100, não sei. E ao mesmo tempo é uma baita de uma festa, porque na Aqualif você chega sozinho, né? As meninas você chega sozinho e tem aquele momento de realização, enquanto na Transat está todo o resto da família, que os concorrentes acabam virando um grupo muito unido. Apesar da gente estar sozinho nos barcos, entre os concorrentes, todo mundo se ajuda num nível que você não imagina para uma competição. Por exemplo, aquela primeira regata que quebrou o piloto, bom, estava sozinho no barco, no começo da regata eu chamei a organização e falei, estou prosseguindo, estou sem piloto, só para avisar, se vocês viram meu barco fazendo alguma coisa esquisita, provavelmente porque eu parei ele para tentar resolver o piloto ou algo assim, tá? A flotilha inteira em volta começou a entrar no rádio e falar, Jonas, tenta fazer isso, Jonas, faz aquilo. Concorrentes diretos, gente que estava do meu lado ali a 2, 3 barcos de distância, velejando junto comigo, tentando dar mais rápido que eu, largando o barco andando, claro, bem reguladinho, mas largando o que estava fazendo para pegar o rádio dentro da cabine e tentar me ajudar. E tem várias histórias assim. Cara, eu acho, sinceramente, assim, cada um tem uma percepção, né? Mas não perder esse espírito, cara, esse espírito humano, de comunidade, né? E não perder esses laços, assim, que são sempre de mão dupla, né, cara? É muito mais importante do que ganhar, né? Até o esporte é feito de vencedores, mas de muitas histórias também, que às vezes uma corrida, alguma coisa assim, foi mais lembrado o cara que teve uma atitude dessas, de honra, de humanidade, assim, do que quem chegou na frente. E a Mini Transat e as regatas offshore em geral, eles são muito sobre isso, são sobre as histórias. São sobre você completar o que você viveu ali no meio e o que você vai contar no final. Então, honestamente, para mim, ganhar uma Mini Transat, ganhar uma regata dessa, para mim é o de menos. Para mim é o completar, o que eu vou sentir, o que eu vou viver ali. A Refeno é um ótimo exemplo disso. O pessoal vai fazer a Refeno, raras exceções, não é para ganhar a Refeno, é para participar da Refeno. Se ganhou, ótimo, mas... e quem já fez sabe o bom que é. Essas regatas também são a mesma coisa, são mais duras, com certeza, mas a vibe é muito parecida, é muito, muito interessante. Pô, agora você tá falando, é quase um Santiago de Compostela esportivo no mar, assim, né? Tipo, é um trajeto, né, cara? É bom, você vê de onde nasceu essas coisas, né? A Golden Globe, que foi a primeira grande regata offshore, assim, de volta ao mundo, e foi antes da Mini Transat ser criada, antes da All-Star, né? Ou antes da All-Star? Agora não tenho certeza, mas enfim. Foi aquela história humana maravilhosa, e tem muito Tessier, né? Então, desde a origem vem isso aí, e até hoje, graças a Deus, por mais competitivo que o negócio fique, quando você fala com os skippers, a vibe é a mesma. Eles estão lá para fazer, para sentir, não para, muitas vezes, para ganhar também. O Moitessier, que o Jonas citou, é uma das figuras mais míticas da vela. Ele criou um novo sentido para a vida em um barco, algo que ecoa no que fazemos hoje morando a bordo nos veleiros até hoje. Em 1968, foi criada uma viagem de circunnavegação solo, sem paradas. Com certeza a mais louca das regatas já propostas. Somente um tipo muito especial de personalidade e de espírito era capaz de participar de algo assim. Nessa época, ninguém na história ainda tinha dado uma volta ao mundo em um veleiro sem ajuda e sem paradas. O ganhador dessa regata seria também o primeiro a fazer isso. Não havia nenhum tipo de eletrônico a bordo, que na época não havia muitos mesmo, a não ser o rádio que havia em alguns barcos. E a navegação toda era feita por bússola e sextante. Um dos participantes resolveu participar sem nunca ter velejado em um barco na sua vida. Ele pediu para alguns amigos, na hora que ele saiu, velejar na frente dele para ele copiar as manobras. Quando ele chegou no Canal da Mancha, não tinha ideia de onde estava, e aí ele imaginou, vou dobrar, entre aspas, para a direita, com a esperança de encontrar o oceano. E no meio do Atlântico, quando ele encontrou a sua primeira tempestade, ele entrou para dentro do barco para ler um livro sobre como velejar no mar naquele estado. Ele falou que era como estar no inferno, com um manual de instruções. Bom, ele conseguiu ir da Inglaterra até a África, onde aí ele desistiu. Mas, já é mais do que a maioria que está assistindo esse episódio aqui já fez, ou talvez faça um dia. Mas voltando a falar do Moitessier, ele é um caso bem diferente.
e é um dos maiores ídolos da vela na França e no mundo também. Ele entrou nessa regata e após 7 meses era o líder, e era bem provável que ia vencer. A França já estava pronta para receber um herói nacional. Uma frota de iates franceses estava pronta para encontrar ele no mar e acompanhar até a chegada. Ele iria receber a Ordem Nacional da Legião da Honra, a maior condecoração da França. Mas ele não estava feliz nesse cenário. Ele escreveu no seu diário de bordo: sair de Plymouth para chegar em Plymouth me parece sair de lugar nenhum para chegar em nenhum lugar. Ele não tinha rádio, ele usava um estilingue para mandar mensagens escritas dentro de latinhas que ele jogava para os navios que passavam. Assim, esses navios conseguiam passar a mensagem dele por rádio. Quando ele passou o Cabo Horn e só faltava subir o Atlântico para completar a volta ao mundo, ele mandou uma mensagem que dizia: a minha intenção é de continuar a viagem ainda sem paradas até as ilhas do Pacífico, onde há muito mais sol e paz do que na Europa. Por favor, não pensem que eu estou tentando quebrar um recorde. Recorde é só uma palavra bem estúpida no mar. Eu continuo sem parar porque estou feliz no mar e talvez porque eu queira salvar a minha alma. Por que as pessoas vão ao mar? E por que algumas pessoas passam as suas vidas inteiras aqui? Por que atravessam o Atlântico com tanto desconforto e ao mesmo tempo se dizem felizes? Você pode inventar 1000 modelos para explicar isso, todos com a imprecisão que a linguagem escrita ou falada carrega, mas inventando uma explicação que acalme a inquietude de quem não entende, do que trazendo algum sentido para aqueles que escutam uma história assim e compreendem imediatamente. Esses últimos são aqueles que estão no grupo de risco de se tornarem velejadores de oceano. Muito obrigado por assistir até aqui e muito obrigado a todos que colaboram com a gente lá no Apoia-se. Se você quiser colaborar de alguma forma, se você já assistiu vários episódios e sente que vale a pena ajudar a gente, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. Fazendo isso, você permite com que a gente consiga se dedicar full time para fazer esses episódios todo domingo. E também você concorre a vários prêmios por aqui, especialmente charters e aulas de vela que a gente sorteia aqui todo mês. E que muita gente já fez passeios incríveis. Então, entra lá no site do Apoia-se. Esses sorteios acontecem somente no Apoia-se e não se tornando membro no canal, infelizmente, porque a gente não tem os dados de vocês por aqui. Mas lá no Apoia-se rola direto. Então, entra nesse link que aparece aqui ou na descrição e a gente se vê domingo às 10 da manhã ou lá no grupo do Telegram, que eu tô sempre por lá, que você consegue entrar também pelo Apoia-se, tá bom? Um abraço e até mais.